Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos, amém? Graças a Deus. Coloca a mão no seu peito, fecha os teus olhos. Ore assim comigo, diga assim: poderoso Deus, amigo fiel, eu venho te agradecer, te entregar o meu culto de ação de graças, reconhecer a tua santidade e, apesar de todas as notícias, o teu sustento até aqui, a paz que excede todo entendimento, porque o Senhor que me carrega pela destra da tua mão. Eu venho te agradecer, porque o Senhor tem me livrado de todo ataque espiritual, de toda a investida do inferno. E mais uma vez, eu te peço, repreende a Satanás, amarra neste momento qualquer empecilho, qualquer atrapalho, para que a tua mensagem seja livre ao meu espírito. Então usa o pregador e ministra ao meu espírito, porque eu preciso ser guiado, preciso ser alertado, para que o Senhor se agrade de mim, para que a tua salvação seja contínua na minha alma. Então esquadrinha minha mente, olha o obscuro dela e vem esclarecer com a tua palavra. É a minha oração, grato em nome de Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Nós estamos no culto de terça-feira, palavra de sabedoria, onde nós estamos numa mensagem contínua, mudando a semente, para que a colheita mude. Então nós estamos passando alguns pontos de aonde nós estamos errando, para que a semente mude. Atos capítulo 3, versículo 19, a minha tradução diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Assente-se, por favor. É interessante algumas coisas, porque o que eu vou falar aí é um tanto curioso. Curioso no sentido de que muita gente nem considera pecado, ou só na teoria considera erro. Mas na prática, todos nós falhamos e muito, várias vezes. Quando você vive desregrado no mundo aí fora e acaba vindo para Cristo, algumas coisas grosseiras a gente acaba abandonando. Algumas coisas evidentes. Pastor, eu falava muita besteira, muito palavrão, e agora eu estou vendo que eu diminuo bastante, ou eu já não falo mais isso. Se tornou uma espontaneidade, até quando eu bato o cantinho do dedo, eu não soltar um palavrão ou algo assim. Aquele que roubava, deixou de roubar. Aquele que usava entorpecentes, deixou de usar. Aquele que prostituía-se, agora já não faz mais. Mas então por que algumas colheitas não mudam? E a gente precisa ir identificando isso. E nas terças-feiras é um dos dias que a palavra é um tanto exortativa. E hoje, dando continuidade em tudo isso, eu não vejo muito pregador, ou talvez nenhum, ou quase nada, falando sobre esse tema. Mas o pecado da glutonaria. Você sabe o que é glutonaria? Você sabe que é uma pessoa glutão? Na Grécia Antiga, tinha um movimento que alguns gregos faziam, que era aquela mesa farta, e eram festas de glutonaria, isso é, essa palavra veio de lá. Então eles comiam, quando eles começavam a passar mal, eles iam num pedaço de lá, um quadrado separado, chamado vomitódromo, olha só, vomitódromo, ali colocavam o dedo na goela, vomitavam e depois voltavam a comer. Era uma espécie de culto à comida.
Para você ter uma ideia. Então, glutonaria. Se combate várias coisas na igreja do conceito moral. Prostituição, mentira, adultério, enfim. Mas pouco se fala sobre esse pecado bíblico. E é bíblico, não é conversa. Glutonaria é excesso, comer além da necessidade do organismo. Já ouviu falar que às vezes você para de comer com o estômago e começa a comer, como diz o curitibano, começa a comer com o zóio? Já ouviu isso? Ali dentro tem... A gente sempre brinca assim, meu Deus, ali dentro daquela pessoa tem um ripe, 2 serventes e um orelha ali dentro, porque a fé move montanha, mas ali não é fé, né? Ali é lombriga, ali já não é nem solitária, já é companheira, como eles dizem. Então a gente acha que glutonaria não tem problema, muitas vezes não tem a ver com o tamanho da pessoa, o fato da pessoa ser robusta fisicamente, não significa também assim. Há pessoas que têm uma retenção de líquido, tem um conjunto de coisas, tem uma questão genética também. Porque há pessoas que são magra, e come como se não houvesse amanhã, não é verdade? Como se fosse, a descrição é assim, come como um condenado. Como um condenado, isso é, como se realmente não houvesse amanhã. Então, o que muitas vezes é resultado de uma vida ansiosa. E a vida ansiosa, a pessoa acaba descarregando em um prazer ou nesse prazer. Então, presta atenção, eu não estou falando em comer bem. Não é pecado você comer bem. Não é pecado você se alimentar de uma forma saudável e bem. Cuidado com esse refúgio de ansiedade para tentar cobrir alguma área da tua vida. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Sabe o que isso quer dizer? Eu é que tenho que fazer morrer. Não adianta eu pedir para o Espírito Santo. Eu posso pedir para o Espírito Santo para que eu identifique um comportamento desequilibrado, um comportamento exagerado. Meu Senhor, me ilumina, esclarece o porquê de algumas respostas da minha vida. Isso é educação. Isso é como eu sempre digo, um passo muda a direção de uma caminhada. Isso é uma adaptação de vida, é um novo hábito. Isso é evolutivo. Isso inclui, olha só, quando a Bíblia fala de pecados morais, impureza, prostituição, avareza, cobiça, idolatria, vai falar também ali de apetite desordenado ou glutonaria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais noutro tempo andava quando andavas nelas. Enfim, entrou na lista a glutonaria, que provoca a ira de Deus. Se você olhar lá no Velho Testamento, quando o povo estava lá no deserto, você lembra disso? Os 40 anos que o povo ficou no deserto, e Deus os mandava o maná, o pão que vinha do céu, todos os dias. E qual que era a regra? O povo tinha que, toda manhã, eles chegavam e como se fosse um orvalho, eles recolhiam aquilo, e aquilo dava de sustento para o dia. Eles não podiam guardar. Isso é bíblico, está escrito. Se eles guardassem, no outro dia, o cheiro daquilo, o fedor daquilo era muito grande. Porque o próprio Deus ensinava o povo a depender dele. E não agir como alguém que não tem pai, como alguém que não cuida. Já viu pessoas assim? Olha só. Olha o que Jesus fala, Lucas 21, 34. Olhai por vós, para que não sobrecarreguei os vossos corações com bebedices, glutonarias e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia do Senhor. Sabe o que ele está falando? Que quando ele vier arrebatar a igreja,
o glutão não vai subir. Não vai subir. E algumas pessoas acham isso desnecessário biblicamente. Gente, é Jesus que está falando. Se você ler Gálatas capítulo 19, capítulo 5, desculpe, do versículo 19 a 21, vai ter uma lista ali. O capítulo 5, verso 19 a 21, vai ter uma lista sobre os comportamentos que não herdam o reino de Deus. E quando você começa a investigar esses comportamentos, se aprofundar, você vai perceber que é uma verdadeira afronta contra Deus. Olha só. Há uma lista, e dentro dessa lista está a glutonaria. E aí vem uma sentença: os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não vai para o céu. E se não vai para o céu, vai para onde? Não é axiologia bíblica. Não é axiologia. É Bíblia. Olha a ênfase que Paulo vai dar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você sabia que até a maneira de eu me alimentar glorifica a Deus ou não? Sabia? É verdade. São questões de conduta que demonstram uma pessoa que está tendo um cuidado com relação ao próximo e com relação ao testemunho, ao comportamento, ao evangelismo, não é? O camarada é sempre o primeiro da fila, um desesperado para comer, e o outro pega mais do que pode comer. Sempre resta, não, mas isso é pecado, olha o glutão falando, isso é pecado, e às vezes do extremo vai para o outro. Você não vai comer, deixa que eu como. Não tem problema você se alimentar bem, eu estou repetindo isso, mas uma das coisas que eu estou sentindo um clima meio pesado, eu não escuto um amém, um glória a Deus, não é verdade, um fala mesmo Senhor, eu não estou escutando nada, sabe, para desbaratinar meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu só troquei um vício por outro. Camarada é o primeiro na fila, come sem medida, é um verdadeiro poço sem fundo, o abismo está ali, é um verdadeiro carrinho de mão para carregar entulho. Até a forma como você se alimenta pode servir de escárnio da glória de Deus. O cara está comendo, e ele já está comendo ali acelerado, porque ele está de olho naquele outro bife que ficou lá, para ver se alguém vai chegar lá e vai pegar aquele bife, porque ele já está de olho, ela já está de olho. Você está entendendo? Olha só, para ver se ninguém vai tocar. Você sabe aquele outro, ou aquela outra que esconde comida também? Você sabe que eu gosto muito de estudar agora algumas curiosidades históricas. As mesas antigas, se você prestar atenção, as mesas coloniais, as mesas antigas, elas tinham uma gavetinha embaixo. Você sabe por que servia aquilo? Eu, na minha leiguice, pensava que era para esconder alguma arma, alguma coisa. Não era. Se chegasse visita, você abria aquilo dali e você guardava o teu prato ali e fechava. Era para isso. Olha só. E a Bíblia vai descrever um comportamento contrário a esse. Justamente sobre dividir o pão. Olha só. Esse pecado, pra você ter uma ideia da glutonaria, ele entra na mesma condição da drogadição. Ele entra na mesma condição da prostituição e ou de qualquer imoralidade. Olha só. Aí a pessoa vai lá e fala do outro. Nós temos uma língua terrível às vezes. Aí a gente vai lá e fala do outro, né? Olha aquele de lá, aquele comportamento sem chance, não vai entrar no reino dos céus. Tá com a barriga, o umbigo parece uma panela de pressão, aquele bico da panela de pressão, ponto para estourar. Ali tem que fazer uma cesárea. Meu Deus do céu. E sabe o que eu acho engraçado? Que a gente faz piada com as coisas sérias assim, que é condenável por Deus.
Sabe aquela, a gente fala assim, antigamente, isso hoje ainda vinga um tanto no interior. O camarada ele tinha que ser bom para trabalhar, bom para brigar e bom para beber. E se fazia muita piada sobre gente bêbada, muita piada sobre, o cara tá bêbado, né? Tá bêbado, tá trêbado, e contava história, e era muita piada, e alguns adolescentes bebiam justamente para ficar bêbado. Mas hoje em dia só mudou o tipo de vício, é comida. Então, por que isso é encarado como um pecado imoral? Porque uma pessoa assim que sedenta, isso é, toma café da manhã, já está pensando e falando no almoço, está almoçando, já está falando da janta, e está pensando e programando, falando que as pessoas, essa semana a gente podia fazer de novo, não tem problema você se programar, mas você está entendendo o que eu estou falando, e as coisas que nós temos que ter vigilância. Olha só, a quantidade de crente que está perdido nesse pecado é gigantesco. Alguns não observam que a comida está sendo um Deus para ele, um Deus para ela. Eu não estou aqui para culpar você não, hein? Presta atenção. Eu não estou aqui para culpar ninguém, tá? Essa mensagem veio para mim primeiro. Eu sou uma pessoa que ama o doce. E quem caminha comigo, não, eu vou repetir, você não tem noção, eu amo doce. Chocolate. Se você perguntasse para mim esse tempo atrás, pastor, você comeu chocolate hoje? Hoje foi uma caixa de bombom e uma barra. Sem brincadeira, no dia, de boa assim. Até que, esse tempo atrás, a minha esposa falou, amor, você está comendo chocolate demais. Eu dei aquela meditada meio rasa, nem precisava se aprofundar ali, senão já dava diabetes. Eu falei para ela, amor, é verdade. De começo, fiquei uma semana sem comer chocolate, e daqui a pouco equilibrei, agora de vez em quando. Mas a mensagem ela vem para dar uma despertada na gente. Eu estou falando para você que isso foi recentemente. Isso foi uma despertada realmente para mudança de hábito. Porque às vezes você pensa assim, meu fígado não vai para frente. Quem que não vai para frente? Olha a tua alimentação. Olha a alimentação, o jeito que é. Parece uma pia, tanto de gordura que desce ali. Está virado numa caixa de gordura. Não é? Meu Deus do céu. É verdade. Lógico que eu como chocolate ainda, mas não é todo dia e não é desregrado desse jeito. Não é? Então, nós precisamos ser mais disciplinados com o alimento. Não é? E a gente tem que tomar cuidado de ir num extremo para o outro extremo. Um extremo come como se não houvesse amanhã. Tem uma música, né? Como se não houvesse amanhã. E no outro extremo, não come por culpa. Aí pode entrar também numa questão espiritual, anorexia, bulimia. Eu já vi muita possessão por isso. Eu já vi muitas questões até psiquiátricas a respeito disso. Para você ter uma ideia aonde chega. O verdadeiro, isso como acontecia na Grécia, o verdadeiro culto ao corpo. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. O Evangelho de Lucas. Porque endeusavam o homem, e ali mostra Jesus como o homem perfeito. Os gregos não aceitavam a circuncisão judaica, porque consideravam aquilo uma mutilação. Jesus foi a referência. Jesus é a referência para os gregos, para você ter uma ideia, justamente por cultuar o corpo. Você pode ver aquelas estátuas gregas cultuando o corpo, e coisa e tal, tanto masculino quanto feminino. E entrar nessa mesma linha é um perigo. Não tem problema nenhum você ter uma preparação física, não tem problema nenhum você se cuidar, não tem problema nenhum você ter um corpo escultural. Eu estou dizendo um culto ao corpo. Porque a partir do momento que isso não te traz paz, a partir do momento que isso aí encurrala a tua vida de tal forma, começa a ficar muito complicado. Tá? Porque eu estou falando sobre um equilíbrio. E a gente não pode sair de um extremo para outro extremo.
partir de hoje, vou fazer uma refeição no dia. Não há necessidade disso. Não há necessidade de alguns extremos assim. Eu estou falando de equilíbrio. Eu lembro quando a minha cinta parecia o anel de Saturno. Ela fazia assim, né? E verdade, a gente aprendeu a comer de realmente se estufar. Tem um irmão, talvez ele até esteja assistindo, o Jailton. Ele fez um prato uma vez e ele brincou, ele falou: pastor, não sei se eu faço oração para Deus aqui agradecendo ou se eu peço desculpa. O tamanho do prato que ele fez. Outras vezes ele brincava na fila, né? Já que vai virar pó, que seja bastante. Mas olha só, gente, olha só. Quando eu falo para você, nós temos que tomar muito cuidado com essa ausência de equilíbrio. O fato de você aprender a comer, de se estufar, e depois ir lá, vamos lá, guerreiro, de novo. Falar para o teu estômago, vamos lá, guerreiro, de novo. Desse jeito, e começar desse jeito, você já começa a ter uma vida tendenciosa à comida. Nesse extremo. Nesse extremo. Porque para alguns comem por sentimento. Você já viu isso? Comer por sentimento. Alguns comem de culpa. Alguma perca. Seja por medo. Seja por uma ansiedade. Seja por desconfiança, não saber se aquela última refeição, vai que hoje o pessoal vem, né? Acontece um cataclisma, uma situação apocalíptica, e eu não sei quando vai ser a próxima, né, refeição minha, então eu vou comer tudo agora. A glutonaria, em alguns casos, tem a ver com egoísmo. Não pensa nos outros. Se você parar para pensar, a forma como Jesus nos ensina a simplicidade, ela vai envolver todas as áreas. Ela envolve as finanças, ela envolve o tempo, ela envolve a vestimenta, ela envolve também a alimentação. Em todas as áreas. Então, quando fala de egoísmo, eu não estou dizendo que você não possa viver bem financeiramente. Mas às vezes nós temos uma vida regalada, né? Uma vida desnecessária em si. E a pessoa pensa assim: eu quero ter um apartamento, uma casa, uma chácara, uma casa na praia, tantos carros assim, e daqui a pouco, e eu quero ter daí, o meu quarto eu quero que tenha uma banheira, isso, e daqui a pouco aquela banheira só vira um lugar de jogar roupa suja. A chácara vira um lugar do caseiro, cada caseiro que passa ali meter processo no cara, porque ele nunca vai lá, e caseiro dá trabalho. Não é? O apartamento vira um lugar que ele não consegue receber o aluguel direito, vira um problema de condomínio, e ele tenta passar para imobiliária e vira um rolo, e a casa precisa fazer manutenção e coisa e tal, e não tem tempo, porque para administrar tudo isso não é fácil. Você está entendendo? Então o fato de você ter coisas não é errado, o errado é você ter além daquilo que você consegue administrar e tudo mais. Mas não envolve só finanças, envolve alimentação também. Há uns 7, 8 anos eu fui no médico, ele olhou para mim, quantos anos você tem? 7, 8 anos eu tinha acho que 28 anos, 29, por aí 30. Não tinha 30 ainda, né? Tenho 37, pô. Mas, parece mais velho, realmente. Pronto. Mas olha só, eu cheguei naquele doutor japonês, ele olhou para mim, eu vou pedir um hemograma, vou pedir isso e aquilo. Beleza. Passados uns dias, voltei lá, entreguei para ele, ele disse assim: nessa idade o teu colesterol alto desse jeito? Nessa idade isso, aquilo, papapá, e foi passando a lista para mim. Daí ele falou: olha, você vai ter que regular a questão do teu alimento, você vai ter que fazer exercício, você vai ter que fazer algumas coisas, beleza. Passou acho que uns 2, 3 meses, eu voltei lá. Eu voltei lá para quê? Ele olhou para mim e falou, olhou assim e falou: realmente você quer morrer, né? Eu não posso falar nada para você, não adianta. Bem, eu vou estar aqui, né? Passado um tempo eu realmente me toquei. O que entra no coração de pastor é só Deus. E realmente,
somos verdadeiros suicidas às vezes. E não é só na questão de drogadição, não é só na condição de acelero, às vezes, dormir mal, mas também na alimentação. Quantidade de jovem hoje em dia que não come legumes, frutas, saladas. É uma brincadeira, poxa. Que não come carne. Ou algo que substitua, já que tem algumas filosofias, essas proteínas. Mas alguns vivem para o alimento. Vivem em função do alimento. Como eu falei, comem por sentimento. Para alguns, meu irmão, olha só, alguns é para descarregar a ansiedade ou a chateação do dia a dia. Lembre-se que a alimentação é uma bênção de Deus. E Ele nos fez com essa necessidade. O problema é quando fazemos o mal com o bem que Ele nos deu. Comer como se não houvesse amanhã. E é normal tratarmos com ar de brincadeira um vício como esse. Porém, deveríamos levar mais a sério. A gula tem sido o pecadinho de estimação de alguns. Disfarçado e estimado diariamente. Olha só, os alcoólatras ou dependentes químicos são claramente vistos como carentes da graça de Deus, necessitando de libertação. Mas e o pecado da devoção à comida? Não entra no mesmo nível da necessidade de libertação? Porque para alguns a alimentação tem intoxicado a sua rotina, a sua vida e tudo mais. Olha para cá, seja sincero com você mesmo. Você já tratou essa forma de alimentação como vício? Eu vou mais longe. Entra no âmbito de pecado espiritual como um ídolo pessoal. Um mau hábito aceitável? Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, ele vai destacar isso como um pecado carnal, mas também deixa claro como um pecado espiritual, como eu disse, um ídolo. Olha só, em Êxodo capítulo 32, versículo 6, diz que o povo de Israel, quando Moisés subiu ao monte para buscar a direção de Deus, olha só, o povo ali entregou-se aos pecados carnais, quando assentou-se para comer desregradamente, para beber desregradamente, e caiu em prostituição, por extrapolar o prazer como um hábito, um escravo ao prazer. O livro de Judas diz que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que, após isso, fez com que o povo de Israel, no capítulo 6 de Êxodo, construísse um bezerro de ouro. E ali, aproximadamente 3.000 pessoas morreram pela condição da idolatria. Quer uma outra passagem bíblica? Você lembra de Esaú, o irmão de Jacó? Chegou de uma caça sem nada. E o que ele falou para o irmão dele? Ele havia passado meio-dia caçando. Ele chegou para Jacó e falou: estou morrendo de fome. Até parece que foi em Minas, né? Estou morrendo de fome. Se você me fizer um prato de lentilha, eu vendo então a minha primogenitura para você. Alguém guiado pelo estômago, alguém guiado pelo seu ventre, alguém guiado pelo prazer. Ele entrou no âmbito espiritual, ele vendeu uma bênção por um prazer. Você está entendendo? Você lembra na Bíblia também os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias? Na hora do sacrifício eles tinham direito, mas quando estava lá o sacrifício eles tinham que meter o garfo e o pedaço que saísse era deles, mas eles não faziam isso. Eles separavam, eles faziam coisas reprováveis biblicamente. Daniel, capítulo 5, versículo 1 ao 3, fala sobre o rei Belsazar, pela forma desafiadora de seu banquete, se perdeu e tomou ali o que era sagrado, atraindo a condenação. Devoção ao prazer
prazer acima de tudo, ser mais amigo do prazer do que amigo de Deus, levou o rei Belsazar a ter uma condenação, e aonde sai aquele dedo na parede escrevendo. Isso é bíblico, e você pode procurar ali no capítulo 5 de Daniel. Quando ele entrou numa linha de prazer, desregrou-se e decidiu então pegar os utensílios do templo de Deus, que eram sagrados, e de uma forma de zombaria ou desqualificação, usou ali. Olha só o que o Paulo está falando para a igreja de Corinto, no capítulo 11, é lá a partir do versículo 20, a gente sempre lê a partir do versículo 23, quando fala da Santa Ceia. Paulo lembrou sobre a cortesia nas reuniões de ceia, pois eles estavam desregulados nisso. Eles estavam fazendo a Santa Ceia como verdadeiros banquetes e estavam se perdendo, tanto na glutonaria quanto na bebedice. Então Paulo passa ali em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, a forma da Santa Ceia. E ele diz bem assim no último versículo, que nós também não lemos: se alguém quer comer mesmo, come em casa, já vem alimentado da sua casa. A reunião aqui, o propósito é espiritual. A forma de alimentação aqui, tanto pão quanto vinho, acaba sendo simbólica. Porque o importante é a comunhão em memória de Cristo, é o que ele está falando. Mas estavam transformando aquilo em verdadeiros banquetes extravagantes. O que eu quero dizer essa noite? Pastor, em que nós estamos errando? Em que nós estamos errando? Nós estamos errando dessa forma desregrada, condenando o nosso corpo, condenando a educação dos nossos filhos, condenando a nossa saúde e entrando num âmbito espiritual muito perigoso, que é a devoção ao prazer. E talvez você não tenha visto muitas mensagens ou leitura que fala ou dê ênfase ou que leve isso a sério, mas a Bíblia está nos falando sobre esse equilíbrio. Eu falo para você como pastor, às vezes a gente é recebido na casa de pessoas de uma forma muito carinhosa. Pastor, come, você faz aquele prato de comida, não exagerado, mas também não lá embaixo. E às vezes a família, ele não gostou, pega mais, pastor, mas eu estou satisfeito. Mas pega mais, realmente eu estou satisfeito. Porque é o querer da família que você coma bem. Isso é muito bom, mas a responsabilidade é tua. E cada um vai se alimentar de acordo com a necessidade. Há pessoas que são maiores, há pessoas que são menores. Agora é evidente que nós não nascemos dessa forma como nós estamos, desregrados. Você quer que as coisas mudem na tua vida? Você quer que a colheita na tua vida mude? Algumas pessoas começam a entrar num estado que começa a afetar até o seu psicológico, isso de uma forma muito séria. Talvez você já tenha assistido aqueles documentários que fala sobre o peso, eu esqueci o nome agora, quilos mortais, isso, que são verdadeiras pessoas viciadas em alimento. Só que todo viciado precisa ter uma muleta, todo o mantenedor, porque se torna um verdadeiro manipulador. Mas olha só, apaixonado pelos conselhos daquele médico. Quando a pessoa vem ali e fala, eu pensei em suicídio, ele fala, bem, se você está pensando em suicídio, eu vou pedir para que a equipe psiquiátrica daqui te avalie. São vários psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Todos eles, aí quando chega outro dia, todos eles chegaram à conclusão que você não tem comportamento suicida, apenas manipulador. Olha só, eu estou fazendo de tudo para te ajudar, mas se você não quer reconhecer que você precisa de ajuda, como assim não quer reconhecer? Eu nunca vi alguém se libertar de um vício e não ter vontade depois. Gente, eu me converti com 16 anos. Até os meus 16 anos eu chegava a fumar 2 carteiras de cigarro por dia. Você acha que quando eu parei de fumar eu não tive vontade? Fumava de dia, acordava de noite para fumar. Aquilo que começava por brincadeira, com 11, 12 anos, quando eu cheguei com 16 anos, estava no extremo. 2 carteiras de cigarro. Olha só o absurdo. Fumaça, gente. Aí, quando eu vim para Cristo, eu falei, Senhor, eu tentei sozinho até hoje, não consegui, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua sabedoria.
Mas você acha que eu não tive que resistir à vontade? Agora, até hoje, eu só sou fumante passivo. Em que sentido, pastor? Quando você está falando com alguém está fumando, vem a fumaça para você. Eu digo isso para você porque se você pensa que você não vai ter vontade, é uma mentira. É uma mentira. Só que você precisa ter foco. No começo eu substituí. Dava aquela vontade, toma água, come um doce, uma bala, alguma coisa que você goste. Né? Vá ocupar a tua cabeça com alguma coisa. Aí depois, não precisou tanto mais assim. Só que nós sempre temos a tendência de cair nos extremos. E nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia sempre nos referencia como um equilíbrio de Cristo. Sempre nos posiciona com esse equilíbrio de Jesus. Não dormir demais, não dormir de menos. Sempre essas coisas. Também não tornar aquele chato de galocha, sabe? Que fica pegando no pé de todo mundo e toda hora para tudo. Aquela pessoa pesada nos ambientes. O que eu trago hoje para vocês? Como Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, para que os vossos pecados sejam cancelados, para que a nossa colheita seja diferente. E isso, meu irmão, eu tenho certeza que alguns podem perder alguns quilos de excesso, só em regular a sua forma de alimentação. Só nisso. Tá? Então o que eu peço? Avalie-se, seja honesto com Deus, peça perdão para Deus, adquira novos hábitos, coloque Deus como primeiro na sua vida, e isso na prática. Seja saudável na busca, porque ainda alguns não conseguiram digerir aquilo que eu estou falando. Eu vou pensar no caso, pastor, porque realmente eu não acho errado. Da onde eu vim, eu passei muita fome, mas você não passa hoje. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque entra no âmbito de pecado, sim. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Você tem que pedir perdão para Deus, você tem que pedir uma direção para Ele, vigilância e tudo mais. É isso que nós vamos fazer hoje. Já que identificamos algumas coisas, a gente fala, Senhor, mostra para mim onde eu estou errando. E quando Deus mostra para a gente fala, Senhor, eu não queria ver isso. Isso aí podia deixar por último. Mas Deus quer nos trazer uma caminhada mais saudável, realmente. Deus quer nos trazer uma melhor caminhada. Vamos fazer uma oração pedindo perdão, pedindo o alerta de Deus, uma estrutura para escolhas saudáveis. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz que é onde o Teu Espírito Santo está. Como um dos frutos ali há o autocontrole. E hoje nós identificamos mais um erro dos nossos passos, talvez durante uma longa caminhada. Já erramos muito na forma como desrespeitamos esse templo que é do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, pedimos a Tua atenção, pedimos, meu Deus, a Tua ajuda, o Teu ajuste, pedimos o Teu perdão, pedimos, Pai, a Tua graça, para que ao longo da caminhada venhamos equilibrar isso. E não venhamos entrar naquelas dietas loucas, não venhamos entrar, meu Deus, naquelas condições que brincamos com aquilo realmente que é errado. Pai, por favor, sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da Tua boca. E hoje a Tua palavra veio, nos provando mais uma vez que é o Senhor que nos sustenta, que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o nosso Deus. Guia-nos num caminho que Te agrade e que possamos testemunhar um equilíbrio, que possamos testemunhar, Pai, a forma correta, equilibrada, dinâmica de um cristão segundo a Tua palavra. Sem peso nenhum, meu Deus, sem peso nenhum, mas na vontade da guarda do Teu Espírito Santo. Que caia por terra
todo comportamento que leva a um desrespeito corporal, que caia por terra, meu Deus, toda idolatria, que caia por terra todo pecado imoral. E que no teu nome, Jesus, a tua libertação nos desperte todo dia para uma escolha saudável. A tua libertação nos acompanhe hoje, para que não venhamos ser pessoas devotas ao prazer, mas somente ao Senhor, Deus. Amplia a nossa mente nesse conhecimento. Nós pedimos esta graça, ligamos ao céu esta oração, gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Povo que me acompanha nas redes sociais, um grande abraço.